Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de retomarmos o estudo após uma interrupção de 3 semanas. Que os teus mensageiros, nossos mentores e amigos espirituais favoreçam o nosso intercâmbio de ideias, o nosso entendimento, para que nesta noite realizemos o melhor nosso alcance no clima de fraternidade, compreensão. Estamos em conexão com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para recebermos de lá o influxo, as intuições e inspirações dos amigos espirituais, e também para que esse nosso modesto e despretensioso estudo possa ser compartilhado no ambiente da fraternidade para aqueles espíritos que queiram participar conosco do estudo. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão e serenidade envolvam-nos a todos. Muito bem, retomando então aí o nosso estudo das terças-feiras, alternado entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje dando sequência ao Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 2, a partir da questão 141. Então vamos lá. 141. Da encarnação dos espíritos. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. É o primeiro ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germen em um núcleo. Já o temos dito. Bom, então, começar aqui os comentários. Os amigos querendo, é só abrir o som. A alma não está encerrada no corpo, evidentemente, por quê? Porque a alma se irradia. Ela tem o envoltório eletromagnético, que é o perispírito, que por sua própria natureza eletromagnética também está irradiando. E irradiando luz, irradiando magnetismo. Então ela circunvolve, ela está dentro e fora ao mesmo tempo de todo o organismo e tem o seu campo de irradiação, ou aura. O André Luiz se refere ao campo da aura no livro Mecanismos da Mediunidade, que vai ser tão mais... terá um poder cada vez maior de irradiação e de alcance em função da evolução, do grau de evolução do espírito. Lembrando que o grau de evolução que define a superioridade ou inferioridade do espírito, o que define é o progresso moral. O progresso moral é que aponta a superioridade, cumprimento das leis de Deus. Certo? Alguém quer fazer comentário? Eu lembrei aqui dessa uma coisa fantástica, é a transfiguração, né, de Jesus, está dentro dessa questão aqui, né? Sim. E ali ele deve ter, o espírito dele ter
Quem presenciou deve ter visto uma coisa magnífica, né? Sim, sem Como está dúvida, descrito aqui. Um sem brilho dúvida, intenso. sem dúvida. Então, o que vai definir aí um grau de avanço substancial de abrangência, né, de alcance dessa irradiação é poder, o poder efetivo é o progresso moral. Progresso moral que é apontado sempre pelo grau de virtudes que nós já desenvolvemos. É isso que é o definidor do progresso moral. Lembrando que o progresso intelectual se efetua sempre, é o primeiro que o espírito realiza. Então, em tese, todo espírito que já está bem desenvolvido em termos de virtude, ele já tem um grande progresso intelectual, já realizado anteriormente, tá? Porque nós entendemos com os espíritos que o progresso intelectual, aprendemos no livro dos espíritos, vamos chegar lá, que o progresso intelectual é o primeiro que é feito. Para quê? Para, as palavras aqui dos espíritos, para engendrar o progresso moral, para proporcionar o progresso moral. Como? Pela identificação entre o bem e o mal. Então, as virtudes vão. O ideal é que o progresso moral vá acompanhando mais de perto o intelectual, porque senão ocorre o que nós vemos no mundo: grandes inteligências utilizando essa inteligência para destruição em massa de pessoas, em grande escala. Então, o progresso intelectual foi privilegiado e uma negligência com o progresso moral. Então, Jesus veio à Terra para chamar-nos, sensibilizar-nos para o progresso moral. Podemos avançar aqui? As questões aqui, por enquanto, creio que nós não vamos fazer muitos comentários, não. Vocês vão entender. 142. Que dizeis desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então, o ensino generalizado, concordante dos espíritos apontou que a alma ela já está completa na criança, já está completa na célula ovo, está todo já ali na célula ovo, vamos colocar assim, compactado, porque o espírito, nós aprendemos aí com a obra de André Luiz, que o espírito entra nas faixas que antecedem a reencarnação, ele entra naquele período de restringimento do perispírito e uma inconsciência que vai avançando gradativamente, até que ele se torna plenamente inconsciente e está ali de forma acoplado ali à célula ovo, inconsciente, os espíritos no nosso grau de evolução. Certamente que espíritos evoluídos não passam por essa inconsciência. Isso acontece conosco ainda, que estamos ainda muito aquém do progresso de um grau de superioridade. Então, é isso. Vamos avançar aqui. 143.
Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos, assim como muitos outros. Então é por isso que nós temos que ter grande cuidado, grande atenção e vigilância nas reuniões mediúnicas com o trato com os desencarnados. E até mesmo com os médiuns. Então nós temos que estar sempre vigilantes, com o pé atrás, para não sermos aí ludibriados, como aconteceu, por exemplo, na reunião da segunda-feira passada, com um espírito que quis se passar ali por um espírito que foi atendido e veio agradecer. Aliás, eu até nessa segunda, eu fiz inclusive uma menção a isso no áudio que eu postei no nosso grupo, mas do que eu vou falar na próxima reunião. Na próxima reunião, quando todos os médios estiverem presentes, porque nesta reunião faltou o médium que tem protagonizado essas comunicações de espíritos que vêm agradecer na reunião. Curiosamente, eles se manifestam apenas por um médium. Então, na segunda-feira, eu falei disso já no grupo. Na segunda-feira que vem, eu vou repetir, porque a nossa reunião ali não é a reunião adequada para espíritos virem agradecer. O agradecimento ali é intempestivo. Então, sabe-se lá qual a intenção desses espíritos que vão lá agradecer. Então, o desconfiômetro ligou, então eu vou pedir, inclusive, a parecer dos espíritos amigos, porque me parece que a nossa reunião ali, o foco é o atendimento dos sofredores. O espírito que quer agradecer, ele pode, por exemplo, utilizar a reunião de desenvolvimento, a reunião de sexta-feira, que é mensal, por exemplo, pode agradecer nela. Mas na segunda-feira, porque é mais uma brecha que se abre aí para uma comunicação suspeita. Nós temos que estar sempre ligados a esse tipo de movimento, e é por isso que eu tenho aí um sistema de não contar para os médiuns certas coisas, para que não haja uma indução, como aconteceu, por exemplo, na segunda-feira. Porque o fenômeno mediúnico é muito complexo. É muito complexo. Então, nós temos que nos garantir, eliminar aqueles movimentos que podem induzir os médiuns a determinadas comunicações, em função do que foi dito. Porque, por exemplo, se nós contamos algum fato relevante para um médium, um acontecimento particular aí, relevante, e acontece uma comunicação sobre aquele assunto, nós perdemos aquela garantia de autenticidade, ou não acontece com vocês isso? Então é preciso ter muito cuidado. Eliminar qualquer... Porque os espíritos não se encaixam
todos esclarecidos sobre todos os assuntos. Então, é preciso ter cuidado com isso aí. E outro assunto também importante que é tratado aqui, ó, tem aqueles que gostam de falar muito, tem aqueles que gostam de falar muito, tanto os médios que gostam de falar muito, quanto os espíritos que se aproveitam dos médios que gostam de falar muito. Então nós temos que ter muito cuidado com a prolixidade. Naquela comunicação de segunda-feira, ela foi interessante, que nós vemos claramente uma divisão que a comunicação tem duas partes. A primeira parte é que o médium interferiu de forma infeliz, mas depois o espírito assumiu o controle e a comunicação se tornou uma comunicação boa, sem problema. Como que a gente sabe que uma comunicação é boa sem problema? Quando ela trata de assuntos doutrinários. Quando ela trata de assuntos que o assunto, essa comunicação aí poderia ser tratada por outro espírito, por outro mentor? Sim. Então, é uma comunicação boa. O Honório, naqueles áudios dos estudos do Apocalipse, eu me recordo que o Honório, certa vez, ele contou um caso lá, se não me engano, é do Mário Sampaio, um companheiro lá do Honório, do Leão, que trabalhava na União Espírita Mineira, que um amigo dele que dirigiu uma reunião mediúnica pediu ajuda para ele, que ele estava tendo um médium lá, anímico. Então ele foi na reunião dele, participou da reunião e presenciou a comunicação do médium. Aí, no final da reunião, depois, né, no particular, o companheiro perguntou para ele: aí, o que você achou? Eu falei assim: eu queria ter 10 médiums desses na minha reunião. Falou com ele assim. Por quê? Porque o animismo não é problema. O animismo não é problema. O problema do animismo é quando ele é repetitivo. O mesmo tema, o mesmo assunto, repetidamente. Toda reunião acontece a mesma coisa. Quando eu morei lá em Lavras, eu morei lá de 80 a 82, foi onde eu consolidei a minha, vamos colocar assim, a vocação mediúnica, porque eu iniciei aqui no Camilo Chaves em 77, frequentei o Camilo Chaves durante 3 anos, de 77 a 80, reunião mediúnica. Aí eu tomei posse do banco lá em Lavras, eu já fui com o endereço, pedi um endereço de um grupo, já fui com o endereço do grupo, comecei a frequentar lá, e aí esse grupo, o dirigente desse grupo era muito ortodoxo, não me franqueou a reunião mediúnica para eu continuar o trabalho mediúnico. Ele me encaminhou para reunião de estudo, reunião da mocidade, tarefa de campanha do quilo. Aí, depois de um certo tempo, eu descobri um outro grupo, chamado até Centro Espírita Allan Kardec, e eu me vinculei à mocidade de lá, e a mãe de dois companheiros da mocidade dirigiu uma reunião de desobsessão. À segunda-feira, veja que interessante, nas segundas-feiras, e eu conversei com ela e expliquei para ela: não, você pode vir, pode frequentar a reunião. E aí, nessa reunião, é que manifestavam o Zé Grosso e o Palminha, lá em 1980.
Por isso é que, aí na nossa reunião, o, o Zé Grosso espontaneamente, ele falou comigo que ia me falar lá da nossa casinha lá de Lavras. Depois ele não falou mais, não é? E aí eu perguntei, foi até interessante, porque essa comunicação, nós estamos até fugindo um pouco do assunto aqui, mas é para vocês verem o quanto que um médium influenciado, sensibilizado por alguma informação, ele pode interferir numa comunicação. Porque naquela comunicação da segunda-feira, teve outras interferências. Assim, foi uma interferência tocando em alguns assuntos. A questão da dificuldade que eu estava tendo, suporta a dificuldade que eu estava tendo lá onde eu estava, que não procede, não procedia. E segundo, com relação à minha curiosidade. Vocês se recordam que o espírito se menciona essa minha curiosidade? Bom, vamos analisar a coerência da coisa. O que vocês vejam que é o médium. Por quê? Ora, essa curiosidade é uma reação a informações. Eu tenho dito aqui, de vez em quando eu falo. Eu não comecei o movimento de forçar a porta das revelações. Vocês já me viram alguma vez antes perguntando para os espíritos o que eu fui, o que eu deixei de ser? Vocês nunca presenciaram isso, presenciaram? Trabalhamos juntos ali no Camilo Chave desde 2010. Alguma vez vocês me viram perguntando para o espírito: ah, você pode falar de alguma existência passada minha? Nunca me viram. Porque nunca tive o meu interesse. Curiosidade. Então, o Zé Grosso, através do Marcelo, eu vou dar 4 exemplos aqui. É que falou espontaneamente do tempo que eu estive com ele quando ele foi o Rei Jaime. Depois ele mencionou o Lavras. Ele falou que ia falar da casinha de Lavras. Ele também espontaneamente falou, não sei se vocês vão se recordar, falou de uma experiência minha com o planeta Marte. Lembra-se disso? Então, ou seja, se ele está me falando dessas coisas, logicamente que eu vou perguntar ou não vou. O que vocês acham? Ele não está me dando abertura para perguntar? Então a curiosidade aí procede ou não procede? Porque senão ele nem falaria. Eu não vou falar nada porque o Júlio curioso ele vai me perguntar, então eu não vou nem falar. Então se ele falou, certo? É porque foi permitido falar. E os espíritos, quando falam, eles sabem, ó, nós vamos falar isso, vai ter reação, vai haver pergunta, vai querer saber. Durante o sono, ele vai, como diz o outro, ele vai nos atazanar aqui para saber. Falando aqui, eu estou usando um termo aqui de brincadeira, tá? Porque nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos, mais à frente, e durante o sono, nós pesquisamos sobre o passado e o futuro. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, esse é um movimento normal, que acontece com todo mundo. Então, quando a gente força a porta, intempestivamente, nós damos brecha a esses espíritos aqui, ó. Aos que não têm conhecimento direito, aos pseudo-sábios, falarem qualquer coisa. Perceberam? Então, por isso é que o assunto aqui, quando a gente trabalha aqui num estudo como esse aqui, o estudo aqui não é engessado, tá? Aqui nós temos liberdade aqui de tratar de uma maneira mais elástica aqui de vários assuntos. Vocês querem falar alguma coisa aí? Estou só falando. Provavelmente, quando eu estiver no mundo espiritual, vou ser um desses que vai falar muito, né, na reunião mediúnica.
Ninguém vai falar nada, não? Vai deixar falando sozinho aqui? Ó. Vai ter que mandar te cortar. Então, naquela comunicação ali teve dois problemas. O problema do suposto problema que eu tive onde eu estava e uma alusão à curiosidade, certo? Então eu vou esperar o momento adequado, Uhum. mas eu tenho certeza que o José Grosso está espontaneamente, vai falar alguma coisa. Para vocês terem uma ideia do meu cuidado. Com relação ao Palminha e o livro Babile, que você já sabe o que é. O companheiro que é o Paulo Pina, que eu nem tinha contato com o Paulo Pina, nenhum contato pessoal íntimo com o Paulo Pina. O Paulo Pina que espontaneamente me falou que eu era um dos personagens desse livro. Em 2020, espontaneamente, eu nem conhecia o Paulo Pina direito. Nós trabalhávamos lá na Fraternidade Espírita, Estudos Espíritas Allan Kardec, dirigida pelo Beto Costa. Às terças-feiras a gente fazia palestra lá, o Luiz conhece a história. E um dia ele me mandou essa mensagem. Eu esperei 1 ano e meio, uma oportunidade lá no Camilo Chá para perguntar para o José Grosso. 1 ano e meio eu esperei a oportunidade. Então, eu perguntei para o José Grosso falou que o. Eu perguntei ao Olívio do Palminha, ele falou que era, e o Palminha falou assim: ó, o Palminha vai conversar com você depois. Aí, quando passou uma ou duas reuniões, o Palminha manifestou, ele confirmou a história do livro, psicografada pelo Jair Avelar, e ainda falou o meu nome naquele tempo, está lá no livro. O assunto que o médium desconhecia. O médium ao qual estamos nos referindo, amigo, é um bom médium. Ele já me deu provas de que é um bom médium. Mais de uma prova. Essa do livro Babile foi a mais extraordinária, porque ele citou o nome, ele só errou uma consoante. Ele trocou. Aí eu não sei quem é que está errado. Se foi o médium que psicografou e o nome saiu errado, certo? Porque o nome, eu não vou citar o nome referenciado aqui, depois no particular eu falo. A diferença é uma consoante. E o Marcelo não conhecia o livro. Ele falou assim, depois da reunião no particular, ele me falou comigo: esse livro Babilha aí, eu não conheço ele não, posso ler? Eu falei: não leia por enquanto, espere, vamos esperar ver se o Palminha vai falar mais alguma coisa, depois você lê. Ele não conhecia o livro. Então, é um bom médium. Ele é um bom médium. Mas é um médium, como todo médium, o médium é sensibilizável, vamos colocar assim. Ele está sujeito às influências, do pensamento dos encarnados. Então, imaginemos, se pode haver uma interferência até por transmissão de pensamento, imaginemos falarmos alguma coisa para o médium que vai impressionar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque temos esses problemas aqui, ó, dos espíritos que não se acham muito esclarecidos, dos pseudo-sábios que falam de tudo, de qualquer coisa, certo? E temos também o problema da nossa linguagem, por sermos ainda imperfeitos, a nossa linguagem também é imperfeita. Os espíritos nem sempre não vão encontrar as palavras que eles querem usar. Nós nem temos as palavras que vão traduzir aquelas determinadas ideias que eles já têm. Perfeito? Alguém quer fazer algum comentário?
eu abrangi o assunto, aproveitei aí o gancho aí para entrar na seara mediúnica aí, porque como a turma aqui é da reunião mediúnica, então nós aproveitamos para aproveitar para inserir o assunto aí, tá? Fazer Beleza. aquela. Quem falou? Quem foi que falou aí? Ati- Foi o Adir que falou? Hum? Não, alguém falou. Então foi a voz aí do além. Bom, então, já que ninguém falou, eu só lembro o seguinte, nessa questão 143, essas qualidades que ele vem falando aqui dos espíritos, né? Sempre lembrando que, como os espíritos são aqueles que estiverem entre nós, né? Sim, Voltei, Claro. voltei. Então, da mesma forma, tudo que ele falou aqui tem entre a gente também, sim, né? sim, Encarnado esclarecido, encarnado que acha que sabe tudo, não sabe nada, né? sim, Ainda passa para frente as coisas, né? Dificuldade de expressar, de falar, de esclarecer ideias, né? E eu acho interessante quando ele fala que até os espíritos têm dificuldade em lidar com coisas abstratas. sim, É gozado isso, né? Você tem sim. a impressão assim, já que você desencarnou, a metafísica fica mais fácil, né? O transcendental. Mas não é, né, cara? É que a metafísica se Vai para outro lado, né? ela lá se torna mais elástica. É, é interessante. É interessante. Mas É. o que você falou aí, ó, você que gosta muito de Sócrates, você vai lembrar que Sócrates lidou com esses pseudo-sábios lá no tempo dele. Sim, E sim. falavam de tudo, sem saber do assunto, eles falavam. Pois é, e ele, em vez de contrapor diretamente, ele ia puxando a língua do cara até a pessoa perceber que, na verdade, ela não sabia nada do que estava falando, né? Não sabia nada. Muito, muito sutil, né, o É, Sócrates. muito Por isso sutil. que o pessoal ficava com raiva dele. Exatamente. E aí acabaram o condenando. Vamos em frente então, 144. Aqui vai dar oportunidade da gente falar de um assunto que de vez em quando a gente ouve até no meio espírita. 144. O que se deve pensar por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à Terra hão atribuído uma alma. Interpretação de suas fantasias. Oi? O que foi, Hernani? Não, estou só lendo aqui, porque está falhando um pouquinho. Tá. Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Muito bem, porque de vez em quando a gente escuta aí alguém falando que a Terra tem uma alma, que está sofrendo. Gente, a Terra não tem alma. Não tem um espírito, uma individualidade, Terra, encarnada no planeta. Não. É o conjunto. Conjunto dos princípios inteligentes, dos espíritos, do fluido vital, que fazem aí simbolicamente a alma da Terra. Certo? Aí é uma fantasia, ó, fantasia. Se tem uma coisa que o Kardec não era Ô, Júlio, feito, é fantasia. Diga lá, Hernani. quando se fala em resgate coletivo, exatamente entra nesse ponto, não é isso? Como assim? Explica aí. Não entendi, não. Porque quando eles comparam que a Terra tem um espírito, por exemplo, aí você fala, é o conjunto dos habitantes dos indivíduos que são encarnados aqui no planeta, não é isso? Não.
conjunto dos espíritos. Claro. Não estou falando do terra-terra, estou falando do espírito. Isso é simbólico. Tá, exatamente. Então, quando eu tenho um resgate coletivo, exatamente pela condição dos espíritos que habitam e o pensamento, a reprodução da vontade, do pensamento, que atua sobre O essas. resgate coletivo é um grupo que coletivamente cometeu alguma barbaridade do passado e que retorna para coletivamente resgatar. Como eles aproveitaram os séculos para resgatarem pelo amor, então eles são reunidos pela dor. É isso, tem nada a ver com esse assunto aqui, não. De alma do. Ah, então tá, eu queria entender isso aí, porque alguns colocam algumas coisas. Aí você está fazendo uma extrapolação. Como se fosse um resgate da Terra pela coletividade que tem aqui. Isso é fantasia, isso é extrapolação. Tá. É isso que eu nunca entendi assim. Eu entendo dessa forma. Dessa forma você não é espiritismo, você é de alguma seita aí. Só coloquei para poder tirar isso aí. Você é de alguma seita aí que o povo inventa aí, entendeu? Porque aqui, ó. Sim. Tá dito aqui, ó. Né? Como é que tá dito aqui, ó? Há espíritos de inteligência ilimitada que não compreendem as coisas abstratas. E há espíritos, os pseudo-sábios, que gostam também de criar fantasia. Então, eles inventam as histórias mais estranhas, alma da Terra, aí tem que inventar toda uma teoria de que a Terra está resgatando. Não, nada a ver. Exatamente. Eu entrei nesse tema exatamente aproveitando o estudo para esclarecer isso. Ao sabor de suas fantasias. O que diferencia o espiritismo das outras filosofias é que o Allan Kardec não criou uma teoria e foi buscar comprovar essa teoria. Não. Os espíritos é que se revelaram como os espíritos, então ele foi recolhendo informações, foi perguntando, e a doutrina espírita resulta do ensino concordante generalizado. Aqui na Terra, as filosofias, elas são criadas ao sabor da fantasia individual de cada indivíduo, de cada pessoa. E tem lá uma teoria, toma aquela teoria como uma verdade e publica aquilo como se fosse uma verdade. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Por isso que o espiritismo, por isso é que nós, na reunião mediúnica, nos pautamos com cuidado. Para nós também não sermos ludibriados pelas fantasias. Pelas fantasias. Então, se nós não tivéssemos um certo cuidado, por exemplo, um cuidado de não falar para os médios o que estava acontecendo, que outros médios estavam fazendo, se eu não tivesse esse cuidado, talvez nós tivéssemos sido envolvidos por uma mistificação, por espíritos pseudo-sábios no nosso trabalho. E o que aconteceu de 2018 até o ano passado, que agora deu uma trégua, talvez tivesse sido bem complexo. Certo? Sim. Por isso que temos que ter cuidado. Até eu perguntar ali na mesa, perguntar para os espíritos. A gente tem que ter tato para perguntar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma informação que se você fez algo na sua existência anterior, lá, uma atuação X. Aí o espírito manifesta falando daquela sua existência naquele tempo. Aí você pergunta assim, eu fiz a coisa X? Ele vai falar, fez. Você vai ter alguma garantia de que é verdade? Não vai ter, porque você perguntou. Então a gente tem que ir perguntando para te sacar, meio que Sócrates, para fazer o espírito falar o que você está querendo saber sem induzir, sem dar nenhuma dica.
Correto. Nem pensar, porque às vezes o pensamento pode ser captado. É mais ou menos isso que Allan Kardec fazia no ponto máximo, ponto maior. Porque senão nós vamos ser iludidos, amigo. Vamos ser iludidos. Porque nesse terreno aí de existências anteriores, de revelações, no nosso caso foram todas espontâneas, já repito, tem muita gente aí que está sendo enganada aí no movimento espírita. Por quê? Quando você vai analisar a sequência de certas existências que são atribuídas a determinado espírito, a linha psicológica não tem nada a ver umas com as outras. É uma salada de personalidades. No nosso caso, o que tem acontecido conosco, no Camilo Chaves, em que determinadas personalidades que emergiram lá nas comunicações, que foram paralelamente em sonhos pessoais e dos médiuns, e que de cujas personalidades existem registros históricos, quando a gente analisa, nós percebemos que é o mesmo indivíduo, que o caráter é o mesmo. O caráter é o mesmo. A mesma capacidade militar, a mesma capacidade de estratégia, a mesma crueldade, a mesma capacidade de liderança, estão presentes nos personagens. Então você vê assim, se isso é uma mistificação muito bem elaborada, porque os elementos, os espíritos estudaram para fazer a mistificação. Porque os elementos têm a mesma característica. Porque o espírito, ele não... Questão 356 do Livro dos Espíritos. O que os espíritos falam lá? Que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Insensível. Então, mesmo 1 milênio depois, você vai ter os traços que vão linkar aquelas personalidades, senão não tem sentido. Certo? Então, esse é um ponto importante que nós temos que levar em conta nesses estudos aí. E eu falo isso para vocês com tranquilidade porque eu tive que estudar o assunto, eu tive que ler bastante para poder até não ser enganado, vocês estão entendendo? Então, ficou claro aqui, por alma da terra, é um conjunto. Questão de palavra. A rigor, não existe uma alma da terra no sentido de alma que nós temos em espiritismo. O que é a alma? O que é a alma? É um espírito encarnado. Nesse sentido, tá? De que existe uma alma individual da Terra. Coitada, se tivesse um espírito assim na Terra, ia ser dureza, certo? Ficar 5 bilhões de anos preso ao planeta? E mais 5, que a Terra vai durar pelo menos mais 5 bilhões? Então tem sentido isso? Não tem. Mais algum comentário aí, amigos? Desse assunto que nós estávamos tratando aí no paralelo? Dentro do que você está falando aí, que eu estava pensando aqui, esse finalzinho, quando ele fala por alma da terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais. Sim. E, se a gente pensar no indivíduo, quem comanda o meu corpo, quem comanda minhas ações, é a alma que está aqui dentro. Sim. Né? É o espírito que está aqui encarnado. Exato. Então, num âmbito maior, né, essa espiritualidade maior que veio trazer essas informações através de Allan Kardec,
eles se compõem essa alma. Que é uma alma de um cunho especial. Especial. Pois é. Digno dessa função aí. Sim. E com a mesma função. Né, de organizar, de coordenar, né, de orientar para o bem quando escutamos. Né? Se nós não escutamos, eles vão falar para outros que querem escutar. Exatamente. Aí nós vamos ficar com aqueles que a gente escuta, porque nós sempre estamos escutando espírito, tá? Eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Uhum. O que é que vai? Qual que é a salvaguarda? Qual que é a salvaguarda para nós estarmos sempre escutando os bons espíritos? O progresso moral. O que define o progresso moral? As virtudes. Bons hábitos. Uhum. Como desenvolver virtudes? Praticando bons hábitos. Uhum. Hábitos dignos da companhia que nós queremos escutar. Porque senão outros vão ocupar o espaço. 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido... Interessante. Hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. Aqui nós temos coisas interessantes, certo? Eu frisei aqui discutido, porque aqui é uma discussão no bom sentido. Sócrates era um discutidor, no bom sentido. Nós podemos discutir com os espíritos? Podemos, no bom sentido. Os espíritos superiores, os espíritos nobres, se comunicam conosco, gostam de uma discussão. Eles gostam de conversar. Evidentemente que eles não vão responder tudo que perguntar, mas nós podemos perguntar. A pergunta é da nossa alçada. Podemos perguntar. Sendo uma pergunta respeitável, respeitosa também, podemos perguntar. O que eles vão dizer? Não posso falar sobre isso, não sei. Não tem autorização ainda. Ou você ainda não pode saber. E vai por aí, certo? Outro ponto que chama a atenção aqui é esse aqui, ó. Eterna doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nada mais vem fazer do que revelar as leis espirituais. Princípios básicos do espiritismo são leis universais. Leis universais. Quando se fala em imortalidade, vida futura, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, influência oculta dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, espírito, perispírito, são leis universais. A ciência ainda não descobriu, mas vai descobrir. Um dia o homem vai perder a preguiça, o preconceito, a má vontade, que é um termo que Kardec gostava de usar. Um dia os homens vão perder, os cientistas vão perder a má vontade para com os fenômenos espirituais e vão estudar. E vão descobrir que são leis. Então nós temos um conhecimento antecipado do que nos aguarda. Lidamos antecipadamente com o nosso meio futuro. Então, qual que é o problema aqui, nosso problema aqui no mundo?
é tomar as próprias ideias como sendo a luz suprema do conhecimento, da sabedoria. Esse é o nosso problema. O problema da humanidade. O problema, inclusive, que permeia o movimento espírita. Permeia. As pessoas se afeiçoam por determinados pontos de vista, mesmo quando eles não fazem parte do conjunto concordante já estabelecido, mesmo quando essas ideias não foram confirmadas no tempo, elas continuam enamoradas dessas ideias. Continuam enamoradas dessas ideias. E continuam sutilmente propagandeando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, de uma palestra que me foi enviada do presidente da Federação Espírita Brasileira, em que um amigo meu, que foi diretor da federação, que morou em Brasília, garantiu que esse irmão não é rustenguista. Mas eu me deparei há pouco tempo com uma palestra em que ele falava de um livro ditado pela FEB. Agora me escapou aqui o título dele, mas eu vou me lembrar. Em que estava fazendo uma palestra, então ele citou o livro, e no livro tem 2 comunicações de Allan Kardec, que ele citou um trecho do que Kardec fala lá, e citou o trecho para o pessoal da audiência, certo? Eu fiquei curioso para saber, porque eu não conhecia. Baixei o livro, achei em PDF o livro, e fui ver as mensagens de Kardec, que foram recebidas lá no grupo espírita da Federação, lá no início do século, no final do século, início do século XX, no final do século XIX. Mas, curiosamente, um Allan Kardec diferente do Kardec que nós conhecemos, que utiliza termos que ele não utilizava, termos religiosos que ele não utilizava. Inclusive, fazendo referência, ele diz lá na mensagem: agora vocês têm a revelação da revelação. Você sabe o que é a revelação da revelação? O Luiz sabe, todo mundo sabe. São os 4 evangelhos, né? Os espíritos que ditaram os 4 evangelhos para João Batista Mustang escreveram a revelação da revelação. Então, o Kardec de lá, daquela comunicação, está recomendando a revelação da revelação, que todo mundo sabe o que é. Então, aquele companheiro que diz que o meu amigo falou que não é rustenguista, sutilmente estava propagandeando uma comunicação em que Allan Kardec recomenda a revelação da revelação. Perceberam a sutileza da coisa? Sutileza. Então, é uma comunicação apócrifa de Allan Kardec. Porque as ideias não são as ideias de Allan Kardec. Allan Kardec citando termos religiosos, católicos. Então, o que foi aquilo? É uma fascinação coletiva. Que contradiz o que ele deixou por escrito, né? Contradiz o que ele deixou por escrito. A respeito do livro. Fascinação coletiva. Né? Sinto muito se isso que eu estou dizendo aqui vai desagradar alguém aí que febre de carteirinha. Porque eu já não sou mais. Respeito a instituição, mas nós não temos chefia no Espiritismo, não temos Papa, não temos cardeais, não temos Vaticano, não temos nada disso. Então nós aqui, de forma modesta, evidentemente, estamos buscando entender Kardec e os espíritos, sem intermediário, direto.
Presunção não. É o que aprendemos com Emmanuel, estudar Kardec, ler Kardec, ensinar Kardec, discutir Kardec, meditar Kardec. Emmanuel que recomendo. Para que eu vou enxertar outras coisas aí que para entender Kardec, eu vou enxertar a complicação? Não. A sanção do tempo é que é o juiz. E o tempo não sancionou essa obra, como outras, que permeiam aí, e as pessoas tentam enxertar de qualquer jeito, de todas as maneiras, no Espiritismo. Então vamos lá. Então é muito fácil, lidando com o fenômeno mediúnico, é muito fácil nos fascinarmos. É muito fácil. E, se nós não tivermos o cuidado, nós entramos em fascinação, por isso que temos que ter cuidado. Então, a reunião lá de desobsessão é a reunião de tratamento dos sofredores. Quando os espíritos julgam necessário, eles, quando tem tempo, então eles aproveitam para outras comunicações. Nós já tivemos a oportunidade ali de trabalhar com 2 médiuns apenas. Então aí os espíritos aproveitaram para algumas outras coisas. Vamos ler mais uma, para nós encerrarmos esse tópico aqui. E na próxima oportunidade de estudo aqui, nós vamos entrar no materialismo. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem, e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Que deve pensar da opinião. Vamos tomar cuidado com a opinião, hein? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Aqui eu grifei opinião porque nós temos que ter cuidado com a opinião. Opinião. A nossa opinião hoje deve ser uma opinião espírita, porque nós estamos estudando espiritismo. A nossa opinião tem que estar qualificada pelo espiritismo, pelo evangelho. E não mais pelas ideias dos homens, que são falíveis como nós. Muito bem, amigo. Nosso tempo aqui já. Então, aqui, evidentemente que um elemento que é muito sensual é como se ele tivesse a sede da alma só ali no centro da sexualidade. No genésio. No genésio. Então, é onde vai concentrar o centro da vitalidade, é o fluido do princípio vital. Ele vai carregar muitas energias para atender aquela função. Ou seja, está desenvolvendo o apego à sensualidade e a viciações. Muito bem, 59 minutos. Tempo regulamentar esgotado. Hoje nós não teremos prorrogação, certo? Nem disputa de pênalti aqui, né? Alguém quer falar aí, trazer ideias finais aí?
Muito bem, então vamos encerrar. Eu já nem lembro mais quem é que vai fazer a prece, porque foram 3 semanas de interrupção. Alguém lembra quem foi a última? Eu não lembro. Foi você, Hernani, o último? Eu acho que eu fui o último. Foi o Hernani. Então hoje é o Fernando. Não. Perfeitamente. E, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, em agradecimento pela oportunidade que tivemos de estudar os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, rogando ao Divino Mestre que tenhamos discernimento suficiente para colocar em prática em favor do nosso semelhante e no nosso benefício. Rogando também pela nossa casa, que ela cresça cada vez mais em amor e caridade. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Que seja.